Bom dia! Bom dia, iniciando hoje, 16 de janeiro, segunda-feira, que você tenha uma semana iluminada, né? A semana começa no domingo, mas na segunda, dia útil, né? Que você tenha uma semana iluminada, que você consiga atingir suas metas da semana aí, seus objetivos, né? E vamos que vamos. Segundou, né? Segundou, e hoje eu tô muito feliz assim com os insights do Espírito Santo para hoje, para a preparação da partilha de hoje, né? Como tem sido bom Deus falando comigo através do Espírito Santo e me conduzindo às lives diárias, preparando, né? Não é fácil preparar, mas a gente vai pedindo sabedoria para o Espírito Santo e ele vai assim direcionando. Não prepara um dia antes, é tudo no mesmo dia. Então assim, é muito lindo o que ele fala, assim, o que ele quer que se apresente aqui, né? Diante de quem vai ouvir essa palavra, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um ano, né? Mas que vai tocar de alguma forma no coração, porque não sou eu que escrevo, não sou eu que falo, é sempre o mover do Espírito Santo, né? Nós devemos nos manter assim, sempre na fé, na presença, né? Para que o Espírito Santo se mova em nós e que seja feito, saia o eu para que ele entre e seja feito sempre conforme a sua vontade e não a nossa, né? Então, bom dia, e aí, como que foi o domingo? Domingo, dia do Senhor, conseguir ir na missa, conseguir ir no seu culto, quem vai em outra igreja, conseguiu reunir com a família, conseguiu alguma coisa do que foi dito ontem, conseguiu fazer uma reflexão mais a fundo, quem está acompanhando todos os dias. E é isso, hoje nós vamos falar transformando perda em ganho. É um tema assim muito importante, e a partilha que eu tenho para vocês hoje vai ser muito edificante, porque perder ou ganhar é uma escolha, né? Quando você entra num campo de batalha, é claro que você entra para ganhar, não para perder, né? Você não ganha nada perdendo, né? Mas às vezes as pessoas entram no campo de batalha, perdem e usa isso de vitimismo. E não é isso que Jesus quer, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui no livro, mais uma vez apresento para vocês 40 dias transformando maldições em bênçãos. É o livro do Padre Marlon Múrcio, tá? Nós estamos acompanhando e hoje é exatamente o 20º dia. Nossa, atingimos 50%, metade do nosso processo. E aí, como você tá? Você já sentiu alguma diferença, alguma mudança, alguma transformação em você? Porque a gente tá assim, dentro do casulo agora. Metade já tá se desenvolvendo dentro do casulo. Agora nós vamos passar os outros 20 dias. Se foi difícil até aqui, vamos aguentar o mesmo tempo que você aguentou até aqui, porque agora são mais 20 dias, agora é um processo, e esse processo ele é um pouco mais doloroso. Por quê? Porque é através desse processo que você vai se transformar numa borboleta, né? Nesse processo de transformação, nessa rota aqui que você vai seguir, e aí vai ter transformado a sua pessoa. Esse é o objetivo, né? A transformação diária de você, sua, né? Transformação. Então vamos pela partilha primeiro do livro, o que escreve o autor do livro, né? Transformando perda em ganho. Há momentos em que perder é ganhar. Você acredita nisso? Bom,
Há momentos da vida, né, que perder é ganhar. Na ótica mundana, quando ele fala mundana do mundo, né, você pode até ser um fracassado, um derrotado, mas aos olhos de Deus você é um bem-aventurado. Jesus também foi tido por perdedor. No entanto, conquistava para o céu os perdidos. Quando ele se dá por perdido naquela cruz, até hoje a gente olha para a cruz e a gente se converte e a gente consegue reconhecer o que ele perdeu na cruz e o que ele ganhou de nós para Deus, né? Não devolveu na mesma moeda. Aos olhos do mundo perdeu. Aos olhos do Senhor ganhou. Orou pelo inimigo. Na visão do mundo, um babaca. Na visão da graça, um abençoado. Não se impôs perante uma humilhação. Nem foi autoritário com o insubordinado. Pelo prisma secular, o bobo da corte, pela perspectiva religiosa, um santo. Olha como que é o olhar, né, do homem e de Deus, né? Para o homem, um bobo da corte, para Deus, um santo. Teve paciência com o familiar, teve paciência com o colega de trabalho. Jesus teve paciência, eu falo desse tempo que ele viveu aqui na terra. Ele teve paciência com o irmão de comunidade. Na visão terrena, todo esse período que ele viveu aqui conosco, ai que privilégio, eu não tive esse privilégio, né? Ele era um trouxa. Na visão eterna, alguém através de quem Deus olha. Soube esperar as demoras de Deus. Para quem vê, um fanático, um lunático. Para quem vê além das aparências, que vê o coração, Deus, ele sabe. Deus não está demorando, está caprichando. Então, assim, na vida conjugal, quando um dos dois ganha, os dois perdem. Os dois ganham quando Cristo ganha. Nos relacionamentos e tratativas do dia a dia, se alguém tem que perder, tenha coragem de ser você. Se alguém tem que ganhar, e tem que ganhar, que seja Deus. A lógica humana diz: cerre os punhos. O Evangelho ensina: encha a bacia. A lógica humana insiste: esmurre o nariz dela. O Evangelho exorta: lava os pés dela. A lógica humana instrui: ela não merece isso. O Evangelho constata: isso mesmo, mas você também não. É uma escolha nossa viver a partir da lógica humana ou da lógica do Evangelho. Mas saiba, lógica humana quase sempre produz maldições. Já a do Evangelho é sempre fonte de bênçãos. Então vamos dividir tudo isso. Bom dia para quem está entrando. Vamos dividir, transformando perda em ganho. Vamos dividir a lógica humana e a lógica do Evangelho. Qual que é a lógica humana? Quase sempre produz o quê? Maldição. E a lógica do Evangelho sempre virá fontes de bênçãos. Então, como que você tem transformado as suas perdas em ganho? Como? Isso mesmo, mas você também não. É uma escolha nossa. Viver a partir da lógica humana ou da lógica do Evangelho. Então, o Evangelho ensina de um jeito e a sociedade ensina de outro. Cabe a você decidir: eu vou seguir os princípios ou vou quebrar princípios e vou viver porque vão falar isso de mim?
E daí? Se você quebrar, se acontecer alguma coisa, e daí? Levanta. Não use como um tropeço, aquela pedra de tropeço. E hoje nós vamos falar sobre a reflexão da pedra no caminho. Uma grande reflexão. Então, assim, tudo que você está escolhendo hoje para viver, entre as perdas e ganhos, você tá vivendo o que você quer viver, ou você está vivendo o que a sociedade impõe para você viver? Então, você não pode se submeter ao que o outro quer que você seja. Você tem que se decidir. Você tem que se decidir. Está na hora de se decidir por você. Primeiro você. Primeiro a mudança em você. Depois, transformar o outro. A primeira mudança vem de você, em você. E aí você passa a viver os princípios coerentes, né? Porque você está seguindo o caminho certo, você está seguindo Deus. Você está interessado pelas coisas de Deus. Você está ouvindo, você está alimentando o seu espírito. O seu espírito de coisa boa. Você não está lutando com a sua carne. Quando você está seguindo a Deus, na verdade é uma luta, sim, entre a carne e o espírito, né? Ainda mais quando você está se transformando agora, você está se convertendo. É o pior momento de disputa entre a carne e o espírito. A carne quer ficar aqui, no fervor. A carne quer pecar, a carne quer continuar falando mal do outro, a carne quer continuar traindo, a carne quer isso. E o espírito? O espírito não, o espírito ele fala, eu quero Deus, eu quero a santidade. Mas, olha a mente da gente. A mente, ela tem que estar equilibrada com o nosso coração. É um equilíbrio. Peça a Jesus o equilíbrio da sua mente, porque a mente, ela transforma. Você pode ser o que você quer. Você não desfocando a mente ela tem a capacidade de te destruir. A minha briga, meu duelo, diariamente, sou eu e minha mente. Eu não brigo com ninguém, não é humano. Minhas brigas hoje em dia espirituais sou eu e minha própria mente. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, tá? Eu trouxe a passagem para vocês, para vocês entenderem melhor. Hoje eu trago a passagem de Efésios. Nós já falamos dela aqui, mas eu preciso repetir que o Espírito Santo, ele pediu para que fosse repetido novamente. Efésios 6:10 a 12, tá? Eu vou ler para vocês. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Revestir-se das armaduras de Deus, para que possais resistir às armaduras do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhado nos ares. A força do mal, ela está naquele bate-papo de café com aquela pessoa. A força do mal está naquele churrasco com aquela pessoa, no lugar errado, no momento errado. Assim como eu falei de Davi ontem, que quebrou 3 princípios, né? Davi, ele era reconhecido como um homem, na Bíblia fala, segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele viveu e ele pecou. Pecou por 3 vezes. Ele desejou a mulher do próximo, ele olhou, ele desejou, ele consumiu e depois ele matou. Ele matou o marido dela. Só que ele viveu. Fala pra mim, você que já leu essa passagem lá, segundo Samuel, você já percebeu no Salmo como ele tá, que ele fica inquieto, como Davi, ele se inquieta, a sua alma,
o seu espírito, a sua mente é tão perturbada. O temor a Deus, quando a gente é uma pessoa de Deus, segundo o coração de Deus, ainda como ele era chamado, imagina só, nem tudo é um demônio. O pecado dele não foi pecado da carne, era dele, é do homem. É natural que o homem tenha esse descuido para pecar. Foi diante da sua carne, da sua própria carne. Ele teve o pecado da carne. Aquele olhar, ele não teve um olhar espiritual, ele teve um olhar demoníaco, um olhar do mal. Ele teve um olhar, a gente consegue olhar com outro olhar do espírito, quando a gente coloca os óculos do espírito. Eu já falei sobre isso aqui também nas lives. Então a gente consegue ter uma visão sobrenatural das coisas. A gente olha tem outra visibilidade. Então peça para Deus esse dom do olhar. Agora, quando você põe os óculos do inimigo, do mal, né? Aí você enxerga. Você olha além do óbvio, sim, para a maldade. Olha para aquela mulher, olha para aquele homem e já quer. Só o olhar você já está pecando. Porque você está cobiçando a mulher alheia, o homem alheio. E aí depois teve o processo. Vai lá, busque para mim aquela mulher, eu vou me deitar com ela. Então ele consumiu, ele teve relação com ela, né? E aí o pior de tudo, manda matar o marido dela, que trabalha para ele, que é servo dele ainda. Mas que coisa, né? Mas aí cabe a nós julgarmos? Não. Só que tudo isso, eu expliquei ontem, que tudo isso que aconteceu com Davi estava nos planos de Deus, assim, de uma forma, Deus permitiu. Por quê? Por que permitiu que acontecesse? Porque entrou na história. Aquele homem, segundo o coração de Deus, nossa, ele pecou. E aí ele se arrependeu, ele foi exemplo para a humanidade, ele é até hoje, Davi. Ele era um homem justo, mas ele pecou, ele errou. E o que ele fez? E trouxe de exemplo para nós. Ele chegou em Deus e falou: me perdoa, Senhor, estou arrependido. Ele não dormia, ele não tinha paz. Ele estava em pânico, em desespero. Ele não conseguia olhar para o céu, imaginemos assim. Mas não. Ele foi lá. E Deus, mais uma vez, como misericordioso. E aí ele resolve revestir-se da armadura. Por quê? Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir dos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é palavra de Deus. Isto é palavra de Deus. A armadura do cristão. Então, para a gente desfrutar do que você perdeu a ganhar, de tudo que você perdeu, reconstruir de uma forma diferente. Vamos supor, você teve várias conquistas na sua vida, só que em nenhum momento você pediu para Deus: Senhor, o Senhor permite que eu tenha isso? O Senhor pode me dar isso? Não. Você foi lá e fez, foi lá e fez, foi lá e fez, foi lá e comprou, foi lá e gastou, se endividou. Foi com Deus? Não, não foi com Deus. E aí você começa a perder tudo. Perder tudo, perder tudo. Perder tudo de uma forma que você não tem explicação. Mas se você olhar lá para trás, a explicação é essa. Você pediu para Deus se você teria condições de comprar? Você pediu permissão para Deus para estar adquirindo isso? Para estar conquistando aquilo? Não, então você vai perder, porque você não consultou Deus. Se estava na hora.
Entende? É isso, é sobre isso. E aí, quando você perde tudo, aí você corre para Deus, né? Chorando. E Jesus, misericordioso, coração, você arrependido, né? Com o coração contrito, tudo, você... Aí Deus te recebe sempre, claro, de braços abertos. Tô arrepiada. Deus te recebe de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes for necessário, Ele vai te receber. Volta para mim, o filho pródigo. E aí você vai lá, se deleita e não peca mais. E aí você começa a conquistar tudo de novo, mas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E aí você não perde mais. Sabe por que você não perde mais? Porque é seu e foi permitido por Ele. Me arrepia, tem alguém que está precisando ouvir isso. Quando você perde e ganha, e quando você ganha na presença de Deus, você nunca mais vai perder. Nunca mais você vai perder. E tem uma música hoje que está preparada aqui que o Espírito Santo falou. Que hoje vocês vão ouvir essa música no final, maravilhosa. E essa música foi eu na minha caminhada de conversão. Toda vez que eu perdi alguma coisa, eu ouvia essa música. Perder tudo, é triste perder. Perder tudo, 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 para depois ganhar na sua presença. E aí eu vou conquistando a cada dia um pouco mais e mais. E tem promessas para mim. E tem promessas para você, para sua vida, para sua história. Tem muitas promessas, porque Deus pode. Deus não é um homem para mentir. Deus é aquele homem de provérbios que te promete muita coisa e Ele cumpre. E dá sermão também em Provérbios. Dá muito sermão. São 31 dias. Ele escolheu porque tem mês que tem 31. Não vai ser fevereiro, não vai ser abril que você vai estar na presença da palavra do livro de Provérbios. Vai ser os meses de 31, maio, julho, agosto. Você vai estar lá firme, como uma rocha, 31 dias. Porque Ele quer que você viva debaixo da palavra dEle. E assim, aos poucos, você vai se transformando, tá? E o objetivo é esse. O objetivo é esse. Trazer uma ajuda para você. Como eu falo, eu poderia estar aqui sozinha. Sozinha, me inspirando. Eu com o Espírito Santo, Ele comigo. Eu com a mãezinha, eu chorando. Cada dia fazendo diferente. Se eu errar alguma coisa, se eu falar alguma coisa errada para Deus, é só eu e Ele, né? Numa live que fica aqui salva para depois, e tem muita gente assistindo depois, muita que eu vejo lá nos insights. E assim, a questão não é quantidade, sim qualidade, quem o Espírito Santo escolhe para ouvir. Eu não me importo com números mais. Eu importo com aquilo que o Espírito Santo conduz. E aquilo que Ele escolhe para estar aqui, ou para... Eu não fico pensando em pessoas, quem viu, quem não viu. E vou pular, porque senão eu vou falar outra coisa aqui. Ó, finalizando aqui na passagem, na reflexão, né, do Padre Marlon, desse livro, no nosso dia de hoje, que é o tema Transformando Perda em Ganho. Ele fala: convide seu anjo da guarda para saudar o anjo da guarda das pessoas com quem você lida rotineiramente. Olha, é sua rotina, né? Você vai trabalhar, é sua rotina. Você vai ver aquela pessoa todos os dias. Você vai estar mais do que com seu filho no seu trabalho. O que você tem que fazer? Convidar o anjo da guarda, o seu anjo da guarda, para saudar o anjo da guarda daquela pessoa. Ou você vai num curso, você vai na faculdade, você vai passar num lugar 4, 5 horas. O que você vai fazer? Dentro da sua casa, com a sua família, com o seu filho, convide o seu anjo da guarda para estar com o anjo da guarda em comunicação com os anjos de guarda, em comunicação. Faça isso de uma rotina. Peça que Maria
sempre passa à sua frente. São boas dicas para uma madura diplomacia espiritual, já que a luta que travamos não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos maus espalhados nos ares. Lutas espirituais pedem atitudes espirituais. Então peça para Deus os óculos que você consiga, óculos espirituais, para que você consiga enxergar além do óbvio. Eu não quero mais enxergar. Ela tá falando aquilo para mim. Não é ela que tá falando. É o que tá nela. É o que tá nela. E o que eu vou fazer com aquilo que ela falou? Como que eu vou transformar aquilo? Eu vou deixar me inflamar? Não, por isso que eu ando com o escudo. Para não deixar o dardo inflamar. Porque se o dardo inflamar em mim, é como se fosse uma flecha todo dia. E se eu não tiver com o escudo da couraça, ela vai falar de mim. Ai, ela falou de mim, que eu sou feia, que eu tô falando bobeira nas lives, que eu sou uma ridícula, que eu tô aparecendo aqui. E daí? Aí outro vem e fala que ela falou de mim. E daí? Aí eu vou deixar aquilo me inflamar? Eu vou adoecer? Aí eu nunca mais vou vir aqui falar de Deus? Para quem realmente precisa estar levando a sério tudo isso, eu não tô nem aí porque os outros vão falar. E você também. Você não tem que pensar no que os outros vão falar. Continue seguindo. Quem tem que falar é Deus, quem tem que julgar é Deus. Porque os outros só te ajudam, só abre a cova para enterrar seus sonhos, tá? Os outros só querem fazer isso, ninguém quer te ver bem. São poucos. São poucos que você... Então, assim, a mudança começa de você. Você escolher quem você quer andar, com quem você quer fazer churrasquinho, se você quer continuar essa vida aí de palavrão, tá? Porque aqui nas lives lá atrás tem trocando palavras, palavrões por palavras, coisas que edificam, coisas que agregam. Você vai sentar numa mesa, ficar comendo e falando mal de todo mundo? Não, isso aí, esse eu aí já tá lá para trás, já passou. Não, agora eu quero promessas de Deus para mim. Eu quero receber bênçãos. E para eu receber bênçãos, eu tenho que lutar contra o espírito, contra a minha carne do pecado, falar mal do outro, proferir coisas ruínas para a vida do outro, desgraçar a vida do outro, fazer contenda. Isso aí não me pertence mais. Quero crescer, quero evoluir. E a cada dia evoluo cada vez mais com a graça de Deus. Não posso perder meu foco. Quando eu tive um burnout, que eu tive que me esconder 40 dias de mim mesma, eu fiquei dentro de um casulo. E olha o processo, 40 dias, né? E aí eu fui reconhecendo. Por que que eu... Não por quê, para quê, né? Que eu ensino aqui. Para quê, Deus? E aí hoje Deus me revelou. Sabia que dentro desse período eu tinha que tomar uma decisão? Que se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse naquela pressa, se eu estivesse correndo do jeito que eu estava com aquela vida corrida, eu não teria parado para pensar, para terminar meu livro, não teria parado para... Na verdade, eu não terminei meu livro nesse processo de burnout, foi quando eu recebi a alta, tá? E o processo da minha decisão. Você vai dar aula o ano que vem ou não? Você vai querer? Ou você vai dar aula ou é missão? O que você escolhe? Eu tive que fazer uma escolha. Aí a minha decisão, eu com Deus, eu e ele num quarto. E aquele dia da minha decisão era o último dia de inscrição, que eu precisava fazer uma inscrição e eu não fiz. Eu não fiz, simplesmente não fiz. E para continuar nesse trabalho que eu tô, eu não fiz, passou. E agora já foi, eu não vou ficar martirizando pelo passado. Não quero, quero mudança, quero outra coisa. Deus tem planos para mim que é muito mais do que o que eu pensei. É muito mais. Quando a gente foca numa coisa, Deus tem outra coisa mais ainda. E aí, às vezes, você para e pensa e fala, nossa, foi o meu agir, o meu querer, não o de Deus. Não era Deus. Deus permitiu, claro. Mas não era Ele, não era eu, satisfazer o meu ego. Restaurar uma profissão de 13 anos atrás. Mas Deus permitiu. Aí que tá.
tira o lado bom das coisas ruins que acontecem. Não falo que foi ruim essa experiência que eu tive. Mas o lado bom foi que eu só faltava fechar meu ciclo como pedagoga, não de estagiar, de ter experiência concreta, de pisar naquele lugar e lecionar por tantos e tantos meses, né? Então foi o que aconteceu comigo, porque eu já estive em todos os lugares lecionando, né? Até no presídio, dei aula 2 anos para o estado, e agora só faltava isso para fechar meu ciclo. Então, para falar, um dia que eu tiver que falar, dar uma live sobre educação, eu tenho autoridade para falar sobre a creche, porque eu já trabalhei 2 anos na creche. Não, eu trabalhei, juntando tudo, dá uns 3 anos, depois que eu voltei. Já trabalhei no EJA, já ensinei jovens e adultos. Tinha na escola e tinha no centro comunitário na capela, na igreja onde faz catequese. Existia antigamente, muitos anos atrás, porque era mais perto, nos bairros era mais perto, então eu ia lá substituir no EJA. Eu me lembro, ensinando os senhores, as senhorinhas a aprender a ler, ensinando a ler e escrever, e eles aprendendo a ler, aprendendo a escrever. E aí eu tenho autoridade para falar do EJA, eu tenho autoridade para falar do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Tenho autoridade para falar, porque eu já estive cobrindo licença de professores que operaram e ficaram distantes. E nesse período mesmo eu substituí, estive em todos os anos. E aí só me faltava a educação infantil, ciclo 2, para estar lá como educadora no Seminha, no Jardim, levando amor. Essa fase não tem outra coisa a não ser levar o amor e ensinar com amor, né? Fale com sabedoria e ensine com amor. Fale com sabedoria e ensine com amor. E foi o tema, né? E foi o tema de 2022. Então, eu trouxe para vocês, antes da gente fazer a nossa oração de renúncia, hoje a gente vai fazer uma renúncia entre perda e ganho, né? O que traz aqui também. Mas a reflexão que eu trouxe para vocês é pedras no caminho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma reflexão muito perfeita. Eu me lembro que quando eu dava aula para cursos profissionalizantes, né? Eu dei cursos de manicure e pedicure no Fundo Social Solidariedade para a prefeitura. E eu lembro na nossa formatura, eu gostava de decorar, né? A minha comadre decorava lá para mim, para elas se sentirem, né? Tirar as fotos, fazer, então ficava linda a decoração, porque elas mereciam tudo aquilo. Porque ela era uma nova fase, já tinha passado aquele processo e agora era transformação de vida. A partir dali eu não ia mais pegar no alicate junto com elas iam desfrutar do conhecimento, da força de vontade delas mesmas para poder crescer. E tem muitas hoje que estão aí, que estão aí, uma das melhores aí, no mercado de trabalho. E foram muitas, foram mais de 100 mulheres formadas. E é um legado que eu falo que eu deixei. E nesse dia da formatura, eu lembro de ter levado essa reflexão para elas. A reflexão da pedra. Porque é uma decisão. Perder ou ganhar é uma decisão. E você tem que se decidir se você quer perder ou se você quer ganhar. Preste muita atenção. Atenção com os olhos e com o coração. Ouça bem e deixa entrar no coração isso aqui que eu vou falar. Eu estou preparando você antes, porque é muito importante, foi o Espírito Santo que me conduziu. E eu não consegui achar esse texto, não consegui, e a única forma que eu tive que fazer foi ficar parando um vídeo e escrevendo, porque eu não achei lugar nenhum que já estava pronto escrito. E ao mesmo tempo que eu escrevi com a minha letra, que eu fui ouvindo, parando, eu fui refletindo.
E aí ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena, tá? Então presta bem atenção. Reflexão, pedras no caminho. Uma das decisões mais importantes da nossa vida é escolher o caminho que vamos seguir. Esse caminho dirá muito do futuro que queremos e dos sonhos e objetivos que planejamos. Mas a verdade é que um momento ou outro, todos encontraremos uma pedra no caminho. O problema não são as pedras que encontramos. Para Moisés, as pedras foram o papel perfeito para que Deus escrevesse os seus mandamentos. Para Davi, pedras foram as armas que derrubou o gigante. Para Gideão, pedras foram necessárias para reedificar um altar. Para Jacó, uma pedra se tornou um travesseiro para o seu descanso. Para a mulher adúltera, as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida. O problema está naquilo que deixamos, que elas gerem dentro de nós. E o que você deixa essa pedra gerar em você? O problema está naquilo que deixamos, que elas geram dentro de nós. Você consegue entender? As pedras podem destruir, sim, mas nas mãos de quem é disposto e tem visão, são instrumentos para a construção de algo ainda mais bonito e muito forte. As pedras podem fazer cair, sim, mas nos olhos de quem é sincero e arrependido, sempre serão motivos para se levantar mais uma vez. Pedras ferem, machucam sim. Mas do caminho de quem entende o propósito de qual está vivendo, são marcas de um sofrimento de que não foi maior e nem mais forte do que o amor por quem está esperando lá no final do caminho, Jesus Cristo. Se permitirmos, elas irão nos derrubar, sim. Mas sabe, elas passam. Ainda podemos levantar e edificar o altar que se quebrou. Pedras não param ninguém. Apenas quem queria de motivo para parar. Talvez, se reagirmos de uma forma diferente, não destruiriam tanto, né? Elas não seriam quedas todas as vezes. Elas não seriam feridas por tanto tempo. Elas se tornariam vestígios, um caminho que nos tornou muito mais resistentes, resilientes, firmes e constantes. Jesus nos ensina que a casa que está edificada sobre a rocha não será abalada. Ou seja, não é sobre derrubar ou construir a casa, não. A rocha está lá para que a casa seja levantada e destruída sobre ela. Nosso erro está a usarmos como desculpa para permanecer no chão. Aquilo que Deus permite no meio do caminho para nos ensinar a caminhar. E a verdade é essa. Cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. Cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. A pedra que tapou o sepulcro, para muitos significou o fim. Mas para Cristo e para aqueles que creem nele, foi a porta que se abriu para uma reconciliação entre nosso Deus e quem nós somos. A porta do sepulcro não foi o fim. É uma reconciliação de nós para com Deus.
Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Lapide as suas pedras. Pode estar escondido um tesouro em cada uma delas. Cada uma. Em cada pedra tem um tesouro. Em cada pedra tem um tesouro. Em cada pedra tem um tesouro. Tropeçou, caiu, levanta. O que você vai fazer com essa pedra? Faz parte do processo, faz parte da sua transformação, faz parte da sua vida essa pedra. Mas como você vai usar? Você vai ficar de mimimi e parar, desanimar e desistir? Para Moisés, as pedras foram um papel perfeito. Usou de papel para Deus escrever os mandamentos, os princípios da terra que a gente tem que viver. Para ter uma vida em paz e viver na terra em abundância. Porque Deus promete. Quando a gente consegue enxergar tantas coisas boas das coisas ruins que nos acontecem, que Deus permite acontecer, que a gente, tudo para nós é graça. A gratidão gera milagres. Davi, quem foi Davi? Aquele menininho que caçava. E olha o que foi fazer uma pedra na vida de Davi, nas mãos dele, hein? Foi ele que derrotou o gigante. E o nome dele se espalhou. E não tinha internet naquela época, não. Foi o boca a boca. Foi o boca a boca que espalhou quem era. Quem que disse? Aquele pequenininho, Davi. O pastor. E quem foi Davi? E 40 anos durou seu trono, hein? E todo mundo amava aquele homem. E era um homem abençoado por Deus. Mas ele pecou. Ele pecou e feio. Ele caiu. Mas ele não usou aquela pedra para ficar escorado. Ele não dormiu. E ele hoje é exemplo para a humanidade de quem é uma pessoa abençoada por Deus e que cai. Dane-se que os outros vão falar. Levanta e anda. A sua fé te salvou. Você está curado. Por dentro, por fora. Para Gideão, pedras foram necessárias para reedificar um altar. Para Jacó, uma pedra se tornou um travesseiro para o seu descanso. Eu assisti Jacó deitado numa pedra e passou a noite dormindo sobre uma pedra. Deitado, usou de travesseiro. E para aquela mulher adúltera? Aqui está agora com as mulheres. E para aquela mulher adúltera? Você imagina se cada um que estava com aquela pedra na mão, como conta na Bíblia, que cada um, quantos habitantes tem na sua cidade? Você vai lá, naquela época ia lá na praça, né? Ser julgado. Vai lá na praça da sua cidade. E aí cada um que está ali em volta pega uma pedra e vai tacar em você. Claro, você vai morrer, né? Apedrejada. E essas pedras para a mulher adúltera foram livramentos. Por quê? Quem é ele para tacar uma pedra em mim? Quem é você para tacar uma pedra em mim? Quem é ela para tacar uma pedra em você? Quem é ela? Somos todos pecadores. Somos todos pecadores. É uma briga, é uma luta do espírito e da carne. Olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. A carne falou mais alto, ele olhou, ele desejou, ele matou por causa da mulher que ele se deitou, ele traiu suas esposas. Ele traiu. O adultério é pecado. Cobiçar a mulher do próximo é pecado. Matar é pecado.
E aí o que você faz com esse ensinamento, com essa reflexão? O que você faz com essa pedra? Qual é a sua decisão hoje sobre o tema que nós trouxemos, transformando perda em ganho? Você caiu, você perdeu? Como que você vai transformar essa pedra da perdição que você perdeu, que você caiu? Como você vai se levantar quando você tropeçar? Que você perdeu? Daí, perdeu hoje, amanhã você ganha. Perdeu hoje. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia. Vou pôr a música aqui pra vocês que eu falei. E aí depois a gente finaliza na oração, tá? A música chama O Abro Mão, Colo de Deus que canta. Só que aqui tá como os Jovens Adoradores, que eu gostei nessa versão também. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder pra tudo ganhar. É tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te servir. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te servir. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. E como é? Como é para você de nada pedir e só descansar? Você consegue ficar um dia sem pedir nada para Jesus? Querer só descansar? Imagina um dia que você vai visitar Jesus, o sacrário,
Você fala, hoje eu vim só te ver. E deita, eu já dormi lá de roncar. Caí num sono profundo. E a hora que eu acordei com o meu ronco, olhei, ainda bem que não tinha ninguém. Mas olha, tem dia que a gente só quer descansar. Tem dia que a gente não quer pedir nada. Pra que ficar pedindo, né? Sendo que Deus tem um plano salvífico para nós, a nossa salvação, e a gente não vai levar nada dessa terra. Ficar se matando de trabalhar para conquistar alguma coisa que vai ficar aqui para os outros brigarem. É claro que é gostoso viver, ter uma vida boa, ter condições financeiras, mas mais importante que isso é viver a sua vida hoje na presença de Deus e poder levar a luz para o outro através da sua vida. Isso é o mais importante para mim hoje. Entregar tudo, tudo que tenho, tudo que sou, para te seguir, Senhor. A sua presença me basta, eu quero ser mais do que ter. Antigamente eu queria ter mais do que ser. Era mais importante para mim ter mais do que ser. Eu queria ter tanto, tanto. Mas naquela época eu nem conhecia nesse Deus. Só ouvia falar dele. E você tá assim? Só ouve falar dele? Ou você vive os mandamentos que ele te deu, te deixou? Como que tá o seu eu hoje? Primeiro de tudo, esses 40 dias de transformação, eu tô te ajudando a transformar aqui dentro, ó. É o seu coração. A primeira transformação vem de você, para você mudar os que estão à sua volta. Ou melhor, em 40 dias a sua mudança, as pessoas vão ver, vai ser nítido isso, e vai querer saber o que você está fazendo, que você está tão diferente. Aí você responde, eu encontrei a graça em mim. Encontrei a graça em Deus. Encontrei o caminho certo. Eu levantei, peguei aquela pedra. Eu tropecei nela, peguei e estou construindo o meu castelo com ela. Então, cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. Cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Vamos orar? Finalizar a live? Eu falo e vocês respondem, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, se alguém tem que perder, que seja eu. Se alguém tem que ganhar, que seja o Senhor. Eu renuncio a todo desejo de acumular e tirar vantagem. Eu renuncio a todo o afã desordenado de poder, prazer e possuir. Tira dos meus olhos, Jesus, todas as vendas que me impedem de ver a tua ação na minha história e no mundo. Cura-me da miopia, da cegueira espiritual, da lógica humana,
e ajude-me a viver a partir do seu evangelho. Dá-me visão espiritual privilegiada, de longo alcance. Transforma as pedras do meu caminho em ponte para o irmão e as minhas perdas em ganho. Amém. As minhas perdas em ganho, transformando perdas em ganho. Senhor, transforme as perdas em ganho. Eu não quero mais ter, eu quero ser, Senhor. Transforma minhas perdas em ganho. Transforma meus tropeços. Não me deixe desistir no primeiro cair. Que o Senhor possa me levantar quando eu tropeçar em uma pedra. Senhor, que eu possa lapidar essa pedra e fazer dela a minha ferramenta preciosa. Mas o que eu vou fazer com essa pedra? Me ajuda, Senhor, a decidir por mim. O que eu vou fazer com essa pedra? Não consigo passar. Ela é muito grande, ela é uma rocha. Aí eu me lembro do sepulcro. Aquela pedra foi retirada. E o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor mora em mim. E Ele vai morar em você. Jesus me diz agora que tem muitas pessoas com coração de pedra, que Ele não pode destruir essa pedra do seu coração. Ele não faz isso. Ele não invade, Ele não quebra, Ele não entra no seu coração se você não permitir. Jesus não é ousado dessa forma. Ele quer que a gente seja ousado, ousada, para ser usado. E Ele repete: filho, filha, eu não entro sem bater a porta. Está na palavra. Eu não entro sem bater.